Voltei, gente. Agora vai. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal. E hoje eu peço a Deus e agradeço a Deus por mais um dia de vida. Se já agradeceu hoje a Deus por mais um dia de vida, pelos livramentos vistos e não vistos que Ele trouxe para a sua vida. E como eu estava falando para vocês, nem sempre a gente vai vir para a presença de Deus perfeito. Na verdade não existe ninguém perfeito, né? O único perfeito foi Jesus Cristo. E mesmo assim Ele foi crucificado por aqueles que se diziam religiosos. Voltou, pastora, paz do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra, e Deus pediu para que eu entrasse, e eu não tinha uma palavra para trazer para vocês. E Ele virou para mim e falou, Mateus. Ele não falou Mateus, mas Ele falou, vinde a mim. E aí eu consegui entender. Vinde a mim. E às vezes a gente ouve essa palavra e acha que... Eu ouço muita gente falando, eu fui para a igreja, eu estava dentro da igreja e agora eu parei de ir, sou desviado. Eu peço para vocês para não falarem isso. Porque quem conheceu a presença de Deus, mesmo que tente andar longe da presença, essa pessoa nunca vai se desviar. No final, ela sempre vai encontrar o caminho. E conversando uma certa vez com uma menina, ela virava para mim e falava assim, pastora, como é que eu faço? Eu queria muito aceitar Jesus, sabe? Só que eu sinto que eu não vou ter tempo suficiente para Ele, pela correria do dia, pelas coisas que eu ainda não consigo largar, que eu ainda não consigo deixar. Eu virei para ela e falei assim, mas é um grande engano você achar que para ir para Jesus tem que ser tudo programado, tudo certinho, sabe? Às vezes você não tá programando e aí ouve uma live, ouve algo e aí realmente você resolve aceitar Jesus dentro do teu quarto, resolve aceitar Jesus dessa pregação que você escuta. E como eu diria, muita gente tem medo de aceitar Jesus por conta que é incerto. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Mas é tão engraçado, né? A gente vê que a gente dá cabeçada longe dele. A gente vê que até com ele, às vezes, a gente erra. Mas aí ele ameniza o impacto. Ele diminui o impacto. A gente não sofre tanto que era para sofrer. Não sofre tanta retaliação do jeito que era para ser. Porque isso de retaliação que o cristão sente
não é nem metade do que chega mesmo. Na verdade, a retaliação é pior ainda. Mas Deus ameniza o impacto. Eu preciso, pastor, estar numa igreja para aceitar Jesus? Não. Você pode estar em todos os lugares, contanto que seu coração esteja contrito, esteja quebrantado. E eu não vou falar para você que até a gente que está aqui na frente, a gente não peca. Se eu falar que a gente não peca, é mentira. É porque pregaram um tipo de padrão de evangelho que não existe. Eu queria, na minha opinião, eu acho que os pastores, tem muitos pastores que reconhecem, mas eu queria que muitos pastores reconhecessem que eles não são tão perfeitos assim. Eles não têm noção o estrago que eles fazem na cabeça de uma ovelha quando, se achando do dono da razão, vem consertar sem sabedoria nenhuma, sem entendimento nenhum essa pessoa, e às vezes ele acaba por perder uma ovelha do que ganhar uma ovelha. A verdade é essa. E não é para ele, não, é para Deus. É para Deus. Então, a gente poderia mostrar o quão imperfeito a gente é. Logicamente que não precisamos expor, mas sabemos que somos imperfeitos, sabemos que somos falhos. E há uma palavra na Bíblia que diz que a gente só chega a 100% da perfeição quando a gente for levado aos céus. Então, quer dizer, aqui na terra é impossível a gente ser perfeito. Paulo também dizia sobre os espinhos, o espinho na carne. Eis que foi me colocado um espinho na carne para que eu não, é difícil essa palavra, ensoberbecesse, que eu não me sentisse soberbo, e que eu entendesse que, independente dos dons que eu tenho, independente dos dons que eu tenho, eu nunca vou ser tão perfeito, e não vou ser perfeito quanto Deus. É tão difícil hoje, né? Tá repreendido. E aí, ele tinha o espinho na carne dele. E esse espinho na carne era exatamente para que ele não se achasse melhor do que qualquer outra pessoa. Esse espinho na carne foi dado para ele, e ele fala, não é sobre isso que eu vou falar, mas ele fala que eu orei e esse espinho não saiu da minha carne. O que é o espinho na carne? É uma coisa que sozinho você não consegue mudar. A paz do Senhor Jesus Cristo, Fernando. É uma coisa que sozinho você não consegue mudar. Então vamos tirar da mente esse 100% de perfeição. Boa noite, Fernando. Vamos tirar esse 100% de perfeição. Sempre, você também. E aí eu entendendo que eu não preciso de muito para aceitar Jesus. Sabe? Entendendo que eu não preciso muito de aceitar Jesus. O que acontece? Como é aceitar Jesus? Pena, Fernanda. Depois você escuta. Não é você estar todos os dias na igreja, aceitar Jesus, estar todos os dias. Vai com Deus. Não é você estar todos os dias na igreja.
Aceitar Jesus é você todos os dias estar com Ele fora da igreja também. A igreja é muito necessária, a igreja somos nós. Quando eu me reúno aqui, eu, mais a pastora, a gente se reúne aqui, o Fernando e todas mais pessoas que aparecerem, a gente está fazendo o papel de igreja. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Eu sei que muita gente, a gente não tem tanta explicação, né? Eu fui aprender muita coisa depois. Na época que eu comecei a pegar a Bíblia, comecei a ouvir pregações e entender o que Deus tinha comigo. E aí eu lembro que quando eu entrei na frente da câmera, eu era uma menina muito tímida. Eu não conseguia falar. Eu tropeçava do jeito que eu estou tropeçando hoje. Na voz. Só que quando eu entrei na frente da câmera para contar como eu tinha conhecido Jesus, muitas pessoas falavam para mim: aceita Jesus enquanto é tempo. Você vai para o inferno. Acham que são juízes, que têm direito de sentenciar, de colocar na nossa vida palavras amaldiçoadas, porque isso são palavras amaldiçoadas. Se você tem um coração bom, se você é uma pessoa que se comove com a dor do seu irmão, se você é uma pessoa que reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não há. Outra palavra que é muito clara também: não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, dito na Bíblia também. Então, se você está em Cristo Jesus, o preço dele foi pago. Seria muito desconexo pela perfeição de Deus, pela perfeição que ele tem, seria muito desconexo ele dá o único filho dele numa cruz, só por aquelas pessoas de antigamente, só pelos nossos antepassados e não por aqueles que iam vir, que estavam por vir. Uma prova viva é que o véu foi rasgado desde quando Jesus Cristo morreu. E depois que ele morreu, o véu foi rasgado e até hoje esse véu já não existe mais, que faz separação de nós para Jesus, para conversar com Jesus, para conversar com Deus, para ter acesso. Então, quer dizer, talvez se os nossos irmãos apontassem menos, olhassem mais para dentro de si, sabe? E percebessem que está todo mundo em evolução, em constante evolução. Uma das coisas também que eu acho muito errada é você começar a ir para a igreja e se afastar.
daqueles que te deram a mão no momento que você mais precisou. Eu fico pensando, se aquela pessoa, eu fiz uma postagem sobre isso, se aquela pessoa se via para estar comigo no mundo, por que ela não serve para estar comigo em Jesus também? Posso te falar que é muito mais fácil. Eu já ouvi falar que é muito mais fácil quem está dentro da igreja se desviar. Mas hoje eu troco essa palavra. É muito mais fácil quem está fora da igreja se converter. A gente desvia, logicamente. Desvia quando fala uma palavra errada, quando machuca alguém que não era para se machucar. Isso são desvios. Se o mundo tivesse mais preocupado em adorar Jesus, do que um ficar apontando para o outro quem é que está mais errado, quem é que está vestido conforme eles querem que esteja. Não é porque você aprendeu que um pastor anda de terno e gravata que todo pastor vai andar de terno e gravata. Não é porque todo pastor prega a perfeição que não vai vir um pastor verdadeiro aqui falar que a gente não é perfeito. Que a gente erra assim, que a gente falhe assim. E aí o mundo decide jogar na gente diversas sentenças. Vai para o inferno, esse não tem mais jeito, essa situação não tem mais jeito. Como se fossem deuses. É um pecado isso, mas é verdade. A Bíblia também diz que a única pessoa que tem, o único que tem direito de julgar é Deus. Talvez se tivesse menos julgamento e mais acolhimento, muitas pessoas não teriam se afastado. Sabe qual que é o segredo de você não se afastar? Os seus olhos fixos sempre em Jesus. A gente vai aprendendo na vida de cristão que às vezes o nosso cenário pode estar caótico. E aí você abre uma live ou você abre uma pregação de minutos e o que Deus te promete é totalmente diferente daquilo que você está vivendo. Tu prefere ficar com o cenário ou tu prefere ficar com o que Deus te disse? Tu prefere ficar com o que o homem te fala que pode mentir ou com o que Deus te disse? Eu sempre costumo dizer, e eu não me canso, e eu venho aqui na frente, reconhecendo mesmo que sou pecadora, porque todos nós somos. Mas a minha alma chega a doer. Só de imaginar quantas pessoas foram afastadas, se afastaram da presença de Deus e hoje talvez nem acreditem mais em Deus por conta de uma palavra mal falada, por conta de uma sentença de uma pessoa que é igual a ela ou às vezes pior do que ela.
Eu vou chegar mais perto para eu escutar. Amém. E é fato. Eu não tô aqui como qualquer pregadora, como qualquer pregador fala também, que a vinda de Jesus Cristo está próxima, está na lata, isso está escancarado. Lembro também que por volta de meia-noite, Paulo e Silas cantavam em... Tá repreendido, hein? Cantavam, entoavam louvores. E de repente as correntes que prendiam os prisioneiros se arrebentaram. E de repente, com os louvores deles, as portas que os prendiam se abriram. Não canso de pregar essa palavra. E aí o carcereiro disse o seguinte. O carcereiro disse o seguinte. Ele ficou com medo. Por que que o carcereiro ficou com medo? Porque ele tinha como obrigação cuidar das pessoas que estavam ali. Hoje tá uma bênção, né, gente? E aí o que aconteceu? Fugiram. Ele achou que os prisioneiros tinham fugido. E aí, de repente, ele viu que todos estavam lá. Talvez, se eles tivessem fugido... Talvez, se eles tivessem fugido, sabe? O carcereiro não tinha sido convertido. E aí perguntou para Jesus, para Paulo e Silas assim, ó, o que eu faço para ser salvo? E eles responderam assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, por causa de um que crê em Jesus, a casa será salva. Você tem noção da importância que é isso? Eles poderiam ter respondido diversas coisas. Para com isso. Deixa isso de lado. Deixa de fazer isso. Para de fazer isso. Mas não. A única coisa que ele respondeu foi crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você não precisa de muita coisa para você chegar a Deus. Você precisa de um coração contrito, quebrantado. E mesmo que Deus esteja em silêncio, não significa que Ele vai estar em silêncio para o resto da vida. Uma hora Ele vai responder as suas orações. Ele está ouvindo. Todas elas. Você acha que o quê? A gente... Tantas pessoas querem o privilégio de acordar e não têm o privilégio de acordar. Quando o dia amanhece assim, você vê que você acordou. O que tu faz primeiro? Tu pega o celular e vai responder quem é que faltava responder, quem foi que te mandou mensagem enquanto eu dormia? Ou tu vai deixar tudo de lado para seguir, para poder ouvir uma pregação, para louvar a Deus, para agradecer a Deus, nem que seja 2 minutos do seu dia. Olá, seja muito bem-vinda. Um nome diferente, Clênia, é isso? Bem-vinda.
E aí o que acontece? Como é que eu aprendi a colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida? Eu confesso que no começo foi meio difícil, porque a gente tem aquela vontade de olhar o celular, olhar as notificações que estão pendentes. Eu não vou mentir. Boa noite, seja bem-vinda, viu? E aí o que acontece? Mas não, a gente tem dois caminhos. Todos os dias quando acorda, todas as horas, a gente sempre tem dois caminhos. A gente pode escolher, ao invés de pegar o celular primeiro, fazer uma oração, nem que seja curta para Deus, mostrando para Ele: Senhor, olha, eu tô aqui, sacrificando, porque tem gente que é tão viciada no celular que é sacrificando a minha carne, para poder te agradecer por mais um dia de vida, para poder te agradecer por uma noite, para poder te agradecer pelos aprendizados que eu tive, porque cada dia a gente aprende alguma coisa. E aí vai acontecendo que no outro dia você acorda e faz a mesma coisa. Já não vai ser tão sacrificoso como foi no primeiro dia. Vai deixar o celular de lado e vai agradecer. Assim que abrir os olhos, obrigada a Deus por mais um dia de vida. Antes de falar com qualquer pessoa. E assim você vai aprendendo a colocar Ele em primeiro lugar. Eu confesso que todas as pessoas que eu coloquei na minha vida em primeiro lugar antes de Deus, e eu falo isso muito sério, eu perdi. Mas não perdi para a morte. Deus deu um jeito de tocar, uma forma de tocar. Foi relacionamento que Ele tirou. Por que Ele tirou? Porque eu estava colocando na frente dele. Quando eu aprendi, e eu fui aprendendo. Às vezes quando as circunstâncias querem me deixar triste ou chateada, e eu lembro que eu tenho Deus, que eu tenho uma pregação para ouvir, que eu tenho um direcionamento para escutar, e que agora eu não estou mais sozinha. Isso me deixa tão feliz. Porque eu sei que todas as vezes que eu entrar numa pregação, Deus vai falar algo para me animar, que vai me estimular a não desistir. Isso quando Ele não usa os vasos, né? Ela não tá aqui, a Carla não tá aqui, a Tainara também não tá aqui, a pastora tá aqui. São pessoas que muitas vezes na minha vida, quando eu pensei em desistir, diziam para mim que eu não desistisse. E eu louvo e agradeço a Deus pela vida dessas pessoas. Então, todas as vezes que você estiver pensando em parar, Deus vai mandar uma pessoa e dizer para você: continue, prossiga. Continue fazendo o bem. Continue sendo diferente. Porque o que diferencia a gente de algumas pessoas é que, independente da gente passar por diversas coisas, ter todos os motivos para ser alguém ruim, a gente continua
seguindo a Deus, a gente continua fazendo o bem, a gente continua insistindo em amar, a gente continua insistindo em fazer o bem para aquela pessoa que só faz o mal pra gente. A gente é muito diferenciado, não é todo mundo que consegue. E eu peço todos os dias a Deus, e peça também, Senhor, independente do que eu passar, não deixe o meu coração se corromper. Independente do que acontecer comigo, das pessoas ruins que passarem na minha vida, não deixe o meu coração se corromper. Que eu continue fazendo o bem, porque eu sei que uma hora a recompensa vem. Não é do ingrato, não é da ingrata, é de Deus. E se você está aqui hoje, agora eu vou entrar na palavra. Deus mandou uma palavra linda para você. Provavelmente Ele vai mandar pessoas para cá que estão cansadas, sobrecarregadas e que precisam da ajuda dele para tirar o fardo de cima das costas, que já chegaram num ponto e reconheceram: olha, Senhor, sozinha não dá não, sozinho não dá não, Senhor. O que Ele está falando para mim aqui, ó. E aí Ele tem essa resposta para você hoje. Qual é a resposta? Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Repete comigo assim, ó. Senhor, eu agradeço pela palavra e reconheço, Pai, que sozinho, sozinha eu não consigo. Eu não consigo, Senhor. O fardo está pesado demais. Me ajuda a carregar, Senhor. A tua palavra diz que seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Que eu possa sentir, Senhor, essa leveza. Me renova, Senhor, dia a dia. Vai restituindo, Senhor, tudo que pessoas ruins tiraram da minha vida. Vai devolvendo, Senhor, porque a tua palavra também diz que a restituição de Jó foi em dobro de tudo aquilo que ele perdeu. Não sou eu que estou falando, é a sua palavra que diz, Senhor. Tira de mim todo o cansaço, toda a tristeza, toda a angústia. Tira de mim, Senhor, toda a falta de perdão. Tira de mim, Senhor. Aí fazendo as suas mudanças, tu tem total e livre acesso para trabalhar em mim do jeito que tu queres.
Eu lembro que eu tinha muito medo de como seria o trabalhar de Deus na minha vida. As coisas que Ele não conta, que eles não contam pra gente, eu venho te contar. Às vezes Deus não deixa a gente ver o final da trajetória, o que vai acontecer no final, no meio do caminho. Ele te faz uma promessa que você vai gerar, mas Ele não te conta o que você vai passar no meio do caminho. Ele faz uma promessa que seu filho e tua filha vai ser liberto, mas Ele não te mostra o que Ele vai fazer no meio do caminho. Ele fala que teu pai e tua mãe vão ser libertos, seus irmãos vão ser libertos, mas Ele não conta o que vai acontecer no meio do caminho, porque provavelmente você ia desistir. Maravilhoso és tu, Senhor. Essa palavra é linda hoje. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tira todo o peso espiritual, Senhor. Que nós aprendamos a te colocar em primeiro lugar em tudo. E que a gente consiga ouvir a sua voz todas as vezes que o Senhor quiser ficar a sós conosco. Porque enquanto eu oro, Deus cuida do que é meu. Enquanto eu obedeço, Deus cuida do que é meu. Enquanto eu prego, Deus cuida da minha saúde. Ele cuida daquilo que me preocupa. Ele cuida daquilo que meu coração almeja e deseja. E às vezes a gente tem vontades tão profundas dentro do coração. Arrependido em nome de Jesus. Tá difícil hoje, né? Mas eu vou continuar orando. E às vezes a gente tem vontades tão profundas no coração que Ele mesmo conhece mais do que a gente. Às vezes, quando eu não sei o que pedir para Deus, tá repreendido em nome de Jesus. Hoje tá difícil. E o que acontece? Vou deixar vocês pra cá, vem comigo e eu vou continuar a pregar. E às vezes o que acontece? Nem eu nem você a gente sabe o que está sentindo. Acontece. Em alguns momentos da vida a gente não sabe explicar o que Deus está sentindo, o que a gente está sentindo para Deus. Então, se eu pudesse virar para você e falar assim, todas as vezes que eu não sabia o que eu estava sentindo, eu não sabia o que meu coração estava almejando, eu virava para Deus e falava, tu sabes, Senhor. Tu sabes do que eu preciso, tu sabes o que meu coração almeja. Diversas vezes, quando eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro e eu voltei, quando eu ia pregar, eu tinha muitas dores nas costas. As minhas dores nas costas eram terríveis, a ponto de eu rolar, de eu não achar posição para ficar. E aí, enquanto eu pregava, Ele ia me curando. E essas coisas são coisas, tipo, muito, muito, muito marcantes, porque todas as mudanças que Ele fez na minha vida, foram, assim, algumas muito visíveis,
Então eu só tenho a agradecer a Deus e eu sei que você também tem vários motivos para agradecer a Deus. Independente da situação, estiver passando uma situação ruim, independente se estiver passando algo ruim na sua vida, mas traz a existência, traz a lembrança, aquilo que te traz esperança, sabe? De quantas vezes ele te livrou, de quantas vezes ele ouviu um pedido seu. E assim a gente vai seguindo a nossa caminhada com Deus. Hoje, a internet está estável. Hoje, até a televisão resolveu dar problema. Eu tive problema para entrar. Não é fácil a gente vir trazer a palavra. Retaliação de tudo quanto é lado. O cachorro não queria parar de latir. Mas mesmo assim a gente vem e traz. Porque eu creio, em nome de Jesus, que essa palavra vai alcançar alguém. Então, sabe, se eu pudesse dar um conselho, seria: coloque a Deus em primeiro lugar. Ai, mas eu já coloco. Será? Será que a gente ainda coloca? Tem gente que coloca sim. Mas tem gente que não coloca. E aí o que ele faz? Deixa a gente sozinho. Para poder ficar a sós com ele, para criar intimidade. Porque a gente cria intimidade com ele falando com ele. Então que você tenha, que Deus possa trazer para você essa intimidade maior, que ele possa vir falar com você as coisas que estão precisando mudar, que ele faça mudanças assim como ele fez em mim, coisas que eu nem vi, coisas que eu nem senti. E é saber que é isso aí, ó, o som não vai pegar, o cachorro vai começar a latir, às vezes o seu negócio de trabalho não vai pegar. Então a gente sofre retaliação nessa questão. A internet fica instável, sabe? Mas que a gente aprenda a colocar ele em primeiro lugar. Que ele sempre esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Que antes de acordar a gente possa, ao invés de pegar no celular, agradecer ele por mais um dia de vida. Chamar ele para ir com a gente aonde quer que a gente vá. E ele vai, ele vai. E quando você estiver se sentindo sozinho ou sozinha, chama Jesus para uma conversa. Ele vai te ouvir. Ele vai te atender. E eu tenho certeza que você vai sair muito menos carregado dessa conversa. Porque ele vai aliviar, sim, o teu fardo. Eu creio em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra, Pai. Que essa palavra chegue a pessoas que precisam chegar, da forma que precise chegar, Pai. Que não seja nada para minha honra e glória, porque eu não mando em nada, eu não sei de nada. Mas Tu sabes de tudo, Senhor. E as pessoas que adentrarem, que ainda não sabem colocar o Senhor como prioridade, aprendam, Pai. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar do marido, em primeiro lugar dos filhos, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, a gente não casava. Se fosse o Senhor, a gente não teria filhos. Então tudo vem do Senhor, o trabalho vem do Senhor, o vigor vem do Senhor. Então que o Senhor ensine
a todos nós a colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, para que tudo mais seja acrescentado. Amém? Mateus, boa noite. Meus amores, olha, não reparem, deu para tudo quanto é lado, deu problema para tudo quanto é lado, mas a palavra foi pregada. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, proteja, livre de todo mal. E eu creio que em nome de Jesus que da próxima vai ser melhor, viu? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tá tendo problema até para encerrar, gente. Bora.